Caros amigos, devotos de Nossa Senhora de Fátima e também de Nossa Senhora de Lourdes, a todos salve Maria. Me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Espero que todos estejam passando bem. Eu esqueci de falar salve Maria também. Hoje nós vamos continuar os vídeos em louvor de Nossa Senhora de Lourdes, que sua festa se aproxima no dia 11 de fevereiro próximo. Hoje vamos tratar de um grande milagre. Para mim foi um dos grandes milagres e não tinha tomado conhecimento que foi de um soldado inglês, como na Sagrada Escritura fala, virando a Nosso Senhor, nosso ouvir e fala, sua fé o salvou. Isso literalmente se aplica a esse soldado. Era um soldado inglês que tinha uma fé enorme em Nossa Senhora, a qual suplicou sua cura e a obteve. Era um soldado que era paralítico, ele tinha um braço imóvel, várias feridas na cabeça, fruto de tiros na guerra, tinha também a epilepsia, fruto de todo o transtorno que teve, mas nunca sua fé esmoreceu a Imaculada Conceição de Lourdes. E que por isso, dessa fé, Nossa Senhora fez um grande milagre. Hoje vocês vão ver consequência de milagre que ele teve e que vai com certeza refortalecer nossa fé e ter essa devoção a Nossa Senhora de Lourdes. Então começamos hoje nosso programa Devotos de Fátima. Como eu estava dizendo, hoje vamos comentar um grande milagre que fez esse soldado, que toda a complexidade que ele tinha, todas essas doenças, ele depois estava levando um saco de 90 quilos para mostrar realmente o milagre que Nossa Senhora fez. Mas vamos acompanhar. Antes, como a campanha, no último vídeo, a campanha quis dar um grande benefício àqueles devotos a Nossa Senhora, que vai refortalecer sua fé, distribuindo gratuitamente a medalha de Nossa Senhora de Lourdes. Basta você telefonar, o telefone é 0800 608 6246 e vai receber gratuitamente sua medalha. O que está esperando é um modo de nós termos um grande pedir a bênção, a proteção da Nossa Senhora e que ela nos cure, tanto das nossas enfermidades do corpo e da alma também. Peçamos mais devoção, pedimos para que outros também que estão numa necessidade tremenda, peçam a medalha. Por isso, compartilhe esse vídeo, tá bom? Então, vamos tratar do assunto, Mas antes, esquecendo, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Esses 3 fatos você estará incluído nas vigílias de hoje, das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã do outro dia, tá bom? Então, começando o nosso tema, É interessante que esse milagre ele está entre os 7.200 milagres que ocorrem, que até hoje muito mais, que foram confirmados, que a ciência não consegue explicar e só falta a igreja dar o seu veredito mostrando que é um milagre. Então se ocorreu que desde 1858, lá em Lourdes, no interior da França, Nossa Senhora vem distribuindo, fazendo milagres torrenciais, seja pela fonte a qual ela pediu que Santa Bernadette subiu, raspasse, o chão, cavasse, e a partir dali transbordou uma fonte, que a partir disso várias pessoas vão a Lourdes, se banham, levam a água, tomam a água, não só em Lourdes, mas fora de Lourdes. Tem vários outros santuários que são feitos capelinhas e que a partir delas, essas devoções, Nossa Senhora distribui inúmeras graças e curas. A medalha de Nossa Senhora de Lourdes, que a campanha está fazendo essa distribuição para Nossa Senhora de Lourdes, seja difundida a sua mensagem, difundida a sua devoção. E a partir de lá, a igreja viu que era tanto milagres, ela faz um departamento médico em Lourdes. No total, hoje, tem 2 departamentos, um que a igreja pede e um outro, que vamos dizer, o Estado, os médicos, que chama o Bureau Medical Internacional, aonde ele pega todos esses milagres, que ele não pode falar milagre, mas onde ele dá um parecer mostrando que a pessoa foi com uma enfermidade, com um problema, com algo incurável, e chegando lá, rezando, tendo a devoção à Nossa Senhora, se curou. Isso é um pequeno para ter uma noção de qual a grandiosidade, como é grande os milagres e o número é enorme desses milagres que Nossa Senhora, por misericórdia, por amor aos seus filhos que necessita, que perde com súplica, um coração contrito e humilhado, obtém inúmeras graças. E essa vai ser a história que eu queria falar aqui,
que vai ser desse soldado que recebeu um milagre atrás do outro. Vamos acompanhar aí. Acompanha então. Porém, eu queria tratar aqui também de um assunto que, como tinha dito, todos esses milagres, ele passa por todo um rigoroso exame, os médicos pedem. Porém, tem muita gente que não tem recursos, até mesmo para voltar, para levar os exames médicos, que foram beneficiados, agraciados pelos milagres de Lourdes. Então, o número que hoje é catalogado são mais de 7.200 casos que esse Bureau Medical Internacional decretou que a ciência não tem como explicar. É um fato que está fora da alçada deles. Então, literalmente, um milagre. Porém, apenas 70 casos desses 7.200 a igreja reconheceu como milagre. Como é esse reconhecimento? No outro vídeo eu vou explicar, mas é algo que me chama. Basta para reconhecimento desse milagre, o que é? Só o bispo da diocese em quem mora o Imaculado é o nome dado àquela pessoa que foi agraciada, que recebeu a cura, recebeu o milagre. Ele é denominado miraculado. Pode fazer o reconhecimento do milagre, quer dizer, o bispo da diocese, seja bispo, arcebispo, né, ou cardeal, do milagre por meio de um ato canônico religioso. Então, até hoje, são 70 casos que um bispo diocesano, onde estava aquela pessoa que foi miraculado, né, o miraculado, ele reconheceu como milagre. Isso não quer dizer que essas outras 7.130, por exemplo, não seja milagre. Aqui é um problema que, infelizmente, os bispos, é um motivo, nós vamos também ao receber a missa de dia 11, rezar pelos bispos, né, pelos príncipes da igreja, que Nossa Senhora toque de um modo especial, que reconheça esses outros milagres, que foram milagres, a própria ciência não consegue explicar, então são algo sobrenatural, para que eles possam abrir o processo, que não é uma coisa simples, é um ato canônico e religioso, que o bispo tem todas as provas, o Bureau Medical Internacional está com todos os documentos que comprovam que aquela pessoa estava com um problema que não tinha como recuperar, e por um milagre de fé, ali ocorreu aquele milagre. É inexplicável. Para ter ideia, tem pessoas por causa de Lourdes, devoção a Nossa Senhora, ela não tem a retina e vê. Quer dizer, isso é um milagre, né? E nós vamos comentar aqui um caso dessas 7.200 casos que o Bureau Medical Internacional vê que a ciência não tem como explicação. É o caso desse soldado inglês. Vamos agora então entender a importância. E aí para você ver, é interessante ter bem presente a importância da missa. No dia 11, que é a campanha, a Associação Devoto de Fátima vai promover em louvor de Nossa Senhora de Lourdes. Lá você, ao ligar para pedir na medalha Nossa Senhora de Lourdes, você pode pôr as suas intenções, colocar as intenções para essa missa especial no dia 11 de fevereiro, tá bom? Então vamos aqui, quem é esse soldado? Quem era provavelmente o Sr. John Traynor, era conhecido como Jack. Ele era um soldado inglês, ele participou da Primeira Guerra Mundial, 1914. Ele vivia em Liverpool, né, na Inglaterra, e quando jovem, ele teve uma vida muito complexada, muito problemática. Infelizmente foi órfão, né, viveu órfão. Porém, mesmo sendo órfão, ele sempre rezava a Nossa Senhora, sempre frequentava os sacramentos, sempre era um católico exemplar. Mesmo não tendo os pais, mas seus pais espirituais, Nosso Senhor e Nossa Senhora, ele nunca viu que deixaram abandoná-los. E isso é muito importante, a sua fé, mesmo diante dos problemas que vêm abatê-lo, ele nunca hesitou, ele não deixou esmorecer a sua fé. E acontece que então, como ele constitui família e vai para a guerra, é convocado como qualquer homem, qualquer nação pede, numa situação de emergência, aqueles têm que se defender a causa da sua nação. E aí foi para a guerra, porém ele foi um dos combates, que foi na Antuérpia, na Bélgica. Ele é cercado e é metralhado, o comando dele é metralhado, e ele leva várias balas, várias perfurações, infelizmente na cabeça, né? Ele fica disperso, e aí ele fica inconsciente por uns 5 semanas, e aí volta para a Inglaterra. Lá, depois de recuperar, ele continua na guerra.
né? Ele vai para a Turquia, e lá na Turquia também o seu comando é cercado. Ele é almejado de todas as formas, leva tiro na cabeça de novo, tira na cavícula, várias partes do corpo dele, e aí literalmente isso é muito mais sério. Mas ele sempre rezava pela proteção de Nossa Senhora. E aí acontece que nessa situação ele não podia continuar a guerra. O caso dele se agravou, a tal ponto que ele volta da Turquia, vai para, sofre várias, vamos dizer, sofre, né? Hoje antigamente era sofria mesmo, várias intervenções cirúrgicas, né? Antigamente era difícil a medicina, hoje melhorou muito, né? Não só pela causa da anestesia, mas as formas de operação era muito precária, muito inicial. Então, ele passou por várias intervenções cirúrgicas, mas mesmo assim ficou com várias partes do corpo, ao ponto que o braço direito dele, estavam se optando que deveria amputá-lo. Mas ele falou, não, amputá-lo não, pode deixar. E aí foi das consequências, o braço dele ficou imóvel. Consequência de todos os tiros, todos os ferimentos dele, ele também passa ao quê? Acontece que ele não conseguia mexer as pernas, realmente ficou paralítico. A cabeça dele tinha um buraco muito enorme, então ele ficou com feridas, as ataduras que tampavam, o corpo dele está totalmente chagado, e ele, mesmo assim, ele continua na fé a Deus Nosso Senhor e a Nossa Senhora. E aí acontece que ele fica inválido na guerra, não pode mais. A marinha, que era uma das armas que ele estava servindo, aposenta ele por invalidez e dá uma pequena ajuda, e ele vai viver na cidade de Liverpool com a sua esposa e vai vivendo desse sustento. Mas a sua fé ele vai rezando, e um dia Nossa Senhora vai vendo que aquele filho que sempre está suplicando a ela, promove ali, surge ali na paróquia, uma procissão, uma peregrinação a Lourdes. Mas eles viviam só apenas com aquele sustento de validez, um soldo do soldado, que é muito pouco. Eles eram muito simples, muito pobres, não conseguiam pagar essa viagem. Mas teve um caso, um antecedente, que aconteceu o quê? Das consequências de todos esses ferimentos, dava também um aspecto, ele era epilético. Não é que dizer propriamente epilético, as dores eram enormes, ele ficava com uma atitude de epilepsia. E isso era um transtorno, né? E o padre que estava fazendo essa peregrinação tinha todo o receio de levá-lo. E aí ele falou, não é melhor não, ele pode até morrer lá na peregrinação. Aí, infelizmente, é um fato que é muito, devo comentar, que infelizmente a fé do padre não foi tão grande como a do Sr. Jack. Porque ele estava indo ali para se curar. O santuário de Lourdes já era famoso, todos tinham devoção e sabiam que quantas almas ali se curava, tanto como pedindo a saúde de corpo, de alma, né? Então aquele era mais um motivo de ir a Lourdes, né? Mas o padre, infelizmente, nesse momento não procedeu-se bem. Tá uma chuva danada aqui. Aí acontece que, para isso, o padre fez uma coisa, mas que Nossa Senhora estava amparando aquele senhor, o Sr. Jack. Fez um sorteio de quem poderia ir. Estava muito cheio, mas eles ganharam. Eles não tinham meios, mas o povinho ali, os fiéis, aquela famosa vaquinha, fizeram a vaquinha e tinha que levar o Sr. Jack a Lourdes, porque ele tinha devoção a Nossa Senhora, e ele queria pedir a cura a Nossa Senhora de Lourdes. Então, não teve jeito. Ele chega e provavelmente no dia 23 de 1923, ele consegue essa viagem a Lourdes, onde ele ficou lá 6 dias em Lourdes, né? Dessas 6 dias de Lourdes, ele pelo menos 8 vezes banhou, né, na sala de banho de Lourdes, que essa água é alimentada pela nascente que Santa Bernadette Soubirous tinha cavado a mando de Nossa Senhora, a Dama Imaculada Conceição, como Nossa Senhora tinha se apresentado, e essa água alimenta todas as piscinas
aonde com muito respeito as pessoas lá se banham e saem e são inumeramente curadas. Nunca ninguém pegou alguma doença, pelo contrário, foram limpos das doenças, das mais tenebrosas, você pode imaginar, foram curados ali. E Sr. Jack queria, várias vezes chegando lá, ele queria ser curado por Nossa Senhora de Lourdes. E que é interessante. E aí então, vamos ver o início da cura, que foi propriamente no dia 25 de 1923. Antes de entrarmos nos fatos aqui, das várias curas que o Sr. Jack teve, é interessante nós notarmos que eu levanto essa evidência, para que vamos conhecer por que Lourdes é um dos esplendores da Igreja Católica. É impressionante que ali Nossa Senhora, ela vem reconfirmar o dogma da Imaculada Conceição, né? Quando a Igreja proclama uma verdade, ela vem pedir que o sacramento tenha um reluzimento, um florescimento. Ali se recebe todos os sacramentos, né? O sacramento da extrema-unção, que muitas pessoas vêm a morrer ali, a confissão, né? E também os sacramentais, a cerimônia da igreja, a bênção do Santíssimo. Ali vai ver como no fato aqui do milagre do soldado inglês Sr. Jack, vai ver como Lourdes é provavelmente o esplendor da igreja, né? Não é um só ela, mas é um dos mais bonitos. Vocês vão ver no milagre desse senhor aqui, nós vemos toda a grandeza, todo o esplendor que a Igreja Católica, por seu corpo místico Nosso Senhor, né? Então começa, nesse dia, ele como não se sentia-se melhor, o Sr. Jack, ele pede mais uma vez para tomar um banho na piscina de Lourdes, onde é separado. Então ele vai lá, e quando ele chega, acontece um dos primeiros milagres, primeiro início de milagre. Olha o que aconteceu. Ele ia tomar banho, quando ele sai, ele é mergulhado, imergido. Quando ele levanta, as pernas dele já não era paralítico. Ele não andava, não mexia. E ela começou a tremer, começou a mexer de forma. Os cuidadores, coitados, estavam naquela situação, achavam que seria uma epilepsia dele, mas não. Era de uma forma diferente. Então logo pegaram, vestiram ele, colocaram na cadeira e tentaram levar para a procissão, né? Procissão de velas, procissão que é muito bonita. Mas ali já era um sinal, e ele, quando ele sai daquele fato, que as pernas começam a mexer, só ele tinha bem claro que não era uma epilepsia, não era um milagre, Nossa Senhora, um início de milagre ali. Ele sai a chorar, ajoelha-se e chora de forma emocionante, a tal ponto que todo mundo vê, por exemplo, que epilepsia é esse, que ataque de epilético é este, que acontece que pegaram, então vamos levar a procissão, que vai ter a bênção do Santíssimo. E esse é um dos primeiros fatos que mostram, o primeiro ponto, vamos dizer, o primeiro milagre que o Sr. Jack recebeu. O segundo é impressionante. Então, ele caminha, é direcionado com voluntário, levado para a procissão. E na procissão tem a parte da bênção do Santíssimo com ostensório. E nessa ocasião estava o arcebispo de Reims, é a cidade onde os reis antigamente da França eram coroados. É levado ao Santíssimo Sacramento. Quando passou por Jack, parou e abençoou com ostensório. Nesse momento, lembra, um dos fatores das complexidades dos problemas que o Sr. Jack tinha é que a mão direita dele estava imóvel, ela não se movia. E nessa ocasião, quando foi abençoado pelo ostensório do Santíssimo Sacramento, a mão dele começa a ter movimento. E a reação dele, pelo ato de fé dele, ele começa a se asperger. Ele começa a fazer o sinal da cruz. E nessa ocasião, só ele que percebe, o ajudante nem via que realmente era um milagre, mas era o segundo milagre que o Sr. Jack estava recebendo. A mão dele estava voltando ao normal. Era um milagre que era inconcebível, mas a fé dele o salvou, a fé em Nossa Senhora. E aí acontece que tão bonito, que nesse momento ele faz o sinal da cruz, e é o braço direito dele que estava literalmente morto desde 1915.
até 1923, são 8 anos depois. Ele não esperava isso, mas ele rezava pela cura de Nossa Senhora. E Nossa Senhora intercedeu diante, Nosso Senhor ali no Santíssimo Sacramento mostra. É um esplendor, não é um esplendor da igreja? Esse é o segundo milagre. Está tendo uma chuva aqui, um raio, está tendo um apagão aqui. Seu demônio que não quer nos ouvir aqui e nos aumentar a nossa fé, né? Também tem isso também. E aí acontece que ele, nessa situação, ele queria levantar, ele queria ver, que manifestar. Então as pessoas achavam que ele está tendo um ataque epilético. Então tiraram ele daquela situação, ele mostrando que o braço dele estava curado. E aí acontece que levaram para o hospital e deram um certo tranquilizante para ele acalmar. E aí ele passa, chega na cama do hospital, ele começa, é a hora importante do agradecimento. Ele começa a agradecer Nossa Senhora, ele começa a rezar o rosário, ele vai rezando o terço, rezando o rosário Nossa Senhora e reza o agradecimento. Ele, literalmente, depois disso, não conseguiu dormir. Quem conseguiria dormir, não é verdade? E aí acontece que ele, não conseguindo dormir, ao amanhecer, aí acontece literalmente o milagre por completo. Ele salta da cama, algo que ele não podia saltar da cama. Ele ajoelha, termina um terço que ele tinha parado, que ele não tinha completa a oração. Olha a importância de nós rezarmos a oração completa, né? E ele termina de rezar o Rosário Nossa Senhora e, por um ato de amor e de agradecimento a Nossa Senhora, ele sai correndo. Os enfermeiros ficaram parados, impactados, que viram ele saindo correndo do hospital e foi em direção ao santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Isso dava uns 300 metros de distância, de pijama, roupa do hospital mesmo. E ele foi correndo, e todo mundo que parecia um homem, e ele estava magro, debilitado, e ele sai correndo e vai em direção à gruta de Nossa Senhora. Porque ele queria agradecer, porque ele sentiu-se que ele tinha que agradecer a Nossa Senhora pela cura, pela que Nossa Senhora tinha manifestado a ele, aquele devoto que sua fé o salvou. E ele chega e ajoelha a Nossa Senhora e todo mundo fica parado. E aí começa todo mundo a criar uma grande multidão em volta dele, porque via que ele não estava transformado ali, ele estava realmente mostrando que Nossa Senhora tinha feito um milagre. Quem já foi a Lourdes, quem não foi, vale a pena ir. É impressionante. É um dos poucos lugares, eu conto pessoalmente. Tive a graça em 2009 lá. E realmente a gruta é muito marcante. É inegável. Quem está com a fé um pouco abalada ou quer aumentar a fé, vai à Lourdes. Eu desafio qualquer um aqui que tem uma dificuldade em ter uma devoção sincera e profunda a Nossa Senhora, vai a Lourdes e fique. Não precisa rezar, nem se reza. Ali a Nossa Senhora transforma a nossa alma, eleva a nossa alma. A pessoa vai ter um momento de ver vivo, é bem vivo a presença de Nossa Senhora. É impressionante. E ali o Sr. Jack foi agradecer a Rainha do Céu por ter benefício, ter uma benção a ele, a ter feito esse grande milagre. E aí que é muito interessante. Acontece que, então, ele via que tinha que agradecer Nossa Senhora. É um ponto que é interessante a nós se perguntar, será que nós tomamos ao longo da nossa vida a postura do Sr. Jack? Agradecemos a Nossa Senhora pelas graças recebidas? Muitas vezes pedimos, corremos, devemos, parabéns, é isso mesmo. Mas nós agradecemos com esse fervor, com essa ação desinteressada, desapegada, como o Sr. Jack fez? É um ponto que nós devemos pensar. E se não agradecermos, agradecemos. Uma forma de agradecer é divulgar esse grande milagre que Nossa Senhora manifestou a Sr. Jack, né? Outro ponto interessante, aí acontece que uma vez ele vindo ali agradecer a Nossa Senhora, ele para
e vê que ele estava numa situação um pouco desagradável. Ele estava com barba a fazer, tinha que fazer barba, tinha que tomar banho, estava de pijama do hospital. E aí então ele pede desculpa a Nossa Senhora e volta ao hospital para se preparar e para retornar a Nossa Senhora agradecê-lo. Olha que ponto interessante nessa passagem aqui. Olha a importância de como nós devemos apresentarmos a Nossa Senhora, como devemos se apresentar a Deus Nosso Senhor, né? Infelizmente, muitas vezes nas igrejas, muita gente não é um motivo se torna até um motivo de escândalo, ou não de um pecado para com o próximo, da forma que nós apresentamos a Deus Nosso Senhor. Isso aqui vale para uma meditação muito grande. Como nós apresentamos a Deus Nosso Senhor? Será que nós se preocupamos com o seu Jack aqui, que deveria estar, nos apresentarmos dignamente a Deus Nosso Senhor? É uma pergunta que podemos bem fazer. Então, continua o quarto milagre que o seu Jack ocorreu com a ida a ele a Nossa Senhora de Lourdes. Por quê? Ele estava paraplégico, recuperou. Ele estava com epilepsia, parou. Ele estava com o braço imóvel, mas ele estava todo chagado, ele estava todo ferido, né? Aí acontece aqui, que aí ele fala que havia lá outros homens, interessante, é um ponto que estava esquecendo. Quando ele sai, ele volta ao hospital, se veste, prepara, toma banho, faz a barba, vai dignamente a Deus Nosso Senhor ali, a Nossa Senhora. Ele vai sair do hospital e várias das pessoas, o hospital era grande, tinham vários lá doentes que tinham muito mais tempo com ele lá e ficam pasmo. Poxa, ali ele fez um apostolado de presença, um apostolado de fé. Olha o apostolado que muitas vezes nós somos chamados de dar o bom exemplo. Ele saiu ali com fé, agradeceu, deu uma certo reforço para eles ali, um certo apoio, e que era, olha, o que vocês estão rezando aqui, tenha fé que Nossa Senhora vai ajudar vocês também. E aí então ele faz esse grande apostolado do bom exemplo. Faz-me lembrar um lado histórico, que era, no caso, era o rei francês. Falamos aqui de Reims, falamos da França, né? Pois que porque Nossa Senhora tanto ama a igreja, a França, a nação França, era Luís XIV, era um rei, Rei Sol, o famoso Rei Sol. Ele era muito devoto a Nossa Senhora. Porém, ele sempre portava um terço na sua cinta e era visto pelo público. Quem via ele com terço. Dizem que não tanto rezava, tanto como portava o terço. Porém, ele dava um exemplo, muito bom exemplo de portar o terço. A tal ponto que muitas pessoas passaram a rezar porque o rei rezava, dava a impressão que rezava e rezava também. E rezava. Vejam com isso, como o Sr. Jack fez o bom exemplo, o exemplo que nós temos que dar como católico é um outro ensinamento que nós podemos tirar daqui. Então, no dia seguinte, o Sr. Jack deve voltar à Inglaterra, lá em Liverpool. Jack, então, ele rasga todas as ataduras, todos os cobrimentos de ferimentos, e aí ele vê um outro milagre. Todos aqueles ferimentos estavam cicatrizados, exceto um pouco da cabeça, que era um buraco que estava cicatrizado, mas estava fechando. Até então, era um dos fatores que podia vir a morrer, era o ferimento da sua cabeça. E ele vê que aí ele passa, realmente, podemos dizer, quarto milagre do Sr. Jack. É impressionante como Nossa Senhora foi curando ali, e ele foi percebendo, ele foi mostrando como o milagre foi estupendo. E aí ele começa, então, de volta. Deixa eu pegar aqui. Ele começa, quando ele percebe isso, é um motivo natural, ele começa a chorar, né? Se emociona por ter sido curado dessa forma tão bonita por Nossa Senhora. Então, pouco antes de Jack voltar à Inglaterra, ele cuidadosamente reexaminado por 3 médicos. Então, isso chamou muita atenção. Os médicos do Bureau lá queriam nossa, a palavra travou aqui. Reexaminá-lo. Então, fizeram vários exames para mostrar o que aconteceu. Ele tinha trazido os exames dessa situação que ele estava e agora literalmente estava curado, né?
E aí, por isso que ele se tornou um dos 7.200 casos que esse esbirro confirma. Porém, ocorreu todos esses milagres. E aí é um fato interessante, a volta de Jack. Convém lembrar que quando o Jack saiu de Liverpool, todo aquele certamente preocupação que tinham que ele poderia morrer no caminho. Então ele foi de cadeira de roda, porque até então ele não andava mais, estava imobilizado, tanto pelas pernas como um dos braços, e ferido, né? E aí essa notícia do milagre que teve em Lourdes chega a Liverpool e todos da cidade ali reconhecem, ficam extasiados e vão e sabem que ele está voltando para a Inglaterra. Então todos vão recebê-lo na estação de trem. É interessante que tem uma foto que eu peço aqui que coloque, que é interessante que tem quando ele estava na cadeira, né, como cadeirante, e depois tem a foto que quando ele sai do trem, não sai mais cadeirante, mas sai empurrando a sua cadeira. Ele já vai andando. E aí é ovacionado, todo mundo são bate-palma, até a polícia entra para tentar, porque era tanta gente naquela estação de trem que poderiam acontecer alguma coisa, então foi prudente que a polícia protegesse o seu Jack. E isso foi interessante. Mas antes dessa foto, que deveriam, eu peço que ponham aí, uma estação anterior, antes, é aberta a cabine dele e entra nada mais, nada menos que o arcebispo de Kettering, de Liverpool, que estava na peregrinação, que o padre lá não queria tanto, mas esse bispo, olha que interessante, que bonito, que exemplar, falando um pouco atrás do apostolado do bom exemplo, uma autoridade eclesiástica indo ao santuário de Nossa Senhora, pedindo súplica, reza, né? Isso é muito exemplar, isso é muito bonito, porque vai mostrando que, antes de tudo, ele dá um exemplo da devoção a Nossa Senhora. Aí acontece uma coisa interessante que o seu Jack narra, né? Porque todo esse documento está pelo um padre, que é um padre, deixa eu pegar o nome dele aqui, ele anotou todos esses documentos, todas essas narrações, hoje está arquivado, para mostrar a veracidade desse milagre, né? E ele então narra o seguinte: ajoelhei-me para obter a bênção do arcebispo. E aí ele me levantou, o arcebispo, e disse: João, né? João no fundo é John, né? Que o nome dele é John, conhecido como Jack. João, creio eu quem deveria receber a sua bênção. No momento era um pouco, as pessoas simples não entendeu, mas era um ato nobre do seu arcebispo, que falando: eu que queria ser abençoado por você, porque você foi abençoado pela Santíssima Virgem. E isso mesmo o arcebispo fala. Ele fala: então, não ficou claro para mim a lembrança dos meus anos de enfermidade e o sofrimento da viagem a Lourdes como eu encontrava antes. Olha que interessante. Até então, uma pessoa miraculada, uma pessoa que está curada, no caso do Jack, outros, ele já, quando ele está aberto à graça de Deus Nosso Senhor, ele já não pensa em si. O mundo está já num outro patamar. A tal ponto que ele nem estava preocupando com as dores. Ao correr ali, ele não viu que estava doente, né? Mas é quando o arcebispo pediu a bênção, ele falou: não, eu estava doente. Ele achava que aquela graça permanente que Nossa Senhora deu era que ele nunca estava. Um dado interessante. É aí que ele para notar: puxa, eu estava numa situação precária e que Nossa Senhora veio em meu auxílio. Ele começa a chorar com o arcebispo, né? Os dois conversam um bom tempo até chegar nessa estação onde eles são bem recebidos pela grande população de Liverpool ali, principalmente os que conhecia ele, do milagre que Nossa Senhora tinha feito ao seu John Trinon, conhecido como Jack. E aí que faz um outro aspecto, a tal ponto que depois o seu Jack, mesmo recebia o soldo da Marinha, ele abre uma empresa de carvão, e para mostrar sempre que ele estava curado, porque até então a medicina da Inglaterra, os médicos, dizia que ele estava 100% incapaz e permanentemente inválido, e ele pegava um saco de quase 100 quilos, e aí todo mundo via que ele era a prova viva do milagre de Lourdes, a tal ponto, até que ponto Nossa Senhora pode curar aqueles que tenham fé. Você já se perguntou?
Você já se perguntou, nós temos Remeflex, se nós estamos precisando de uma cura, seja de corpo, de saúde, ou provavelmente de uma cura de alma, peçamos a Nossa Senhora de Lourdes. Façamos como Jack, que não hesitou, sua fé não esmoreceu, não diminuiu, pelo contrário, cresceu. Porque um dos grandes milagres também, que é um dos maiores de Lourdes, que na ciência nunca vai explicar, mas que a igreja confirma, é o milagre de tudo da conversão. O milagre de nós termos uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. Esse só lá no céu vamos saber a quantidade, número, porque em todos que forem a Lourdes, ninguém voltou insatisfeito. Todos foram atendidos, em grau maior, grau menor, o grau tremendo, que é o grau aqui, que no fundo é para converter essas pessoas que, incrédulos, ateus, que não querem acreditar, que não acreditam uma coisa, não querem é outra coisa, acreditar no poder de Nosso Senhor, o poder da intercessão de Nossa Senhora. Então, acontece como tinha dito, o Ministério de Pensões da Guerra, até hoje, até naquela época, dava a pensão para ele. E um lado interessante, a última vez que eles, todo ano, ele fazia um ato de ir a Lourdes agradecer Nossa Senhora. Até 1940, quando Nossa Senhora já não queria mais que ele o visitasse aqui na terra, em Lourdes, mas queria que o visitasse no céu. Esse realmente é que desejamos no fundo da alma, que ele esteja ser tanto beneficiado da Nossa Senhora, ter realmente conseguido a graça da salvação eterna. E essa graça que nós devemos, antes de tudo, pedir a Nossa Senhora de Lourdes. Devemos pedir nessa missa que a campanha estará promovendo no dia 11 de fevereiro, uma festa de Nossa Senhora, uma festa da igreja, que lá se contém, como tinha dito, os esplendores da igreja. Todos os sacramentos entram em ação ali, vamos dizer assim. Todos os sacramentos são manifestados, todos os católicos veem ali como a igreja é o corpo místico de Nosso Senhor. A igreja católica, apostólica, romana. Então, nesse vídeo, para mostrar como uma situação, muitas vezes nós deparamos, vendo a vida de Sr. Jack, Sr. John, vemos que diante da complexidade que era dele, a nossa fica até pequena, pode até ficar pequena, né? Mas ele teve a confiança. Essa fé a Nossa Senhora. Por isso, Nossa Senhora de Lourdes, a Imaculada Conceição, assim como Nossa Senhora apresentou, por causa do dogma da Imaculada Conceição, essa verdade de fé, ela é nossa padroeira da cura. Agora, por isso, por que então não pedir essa medalha de Nossa Senhora da Padroeira da Cura, para que também você, como todos os devotos de Nossa Senhora de Lourdes, é miraculado pela graça, pela fé, revitalizar, rejuvenescer ou revigorar a fé a Deus Nosso Senhor, Nossa Senhora, basta você ligando para o 0800 608 6246, você poderá estar pedindo gratuitamente, não terá custo nenhum, apenas dar os dados lá para ser enviado a medalha de Nossa Senhora, e aí sim nós teremos a graça, assim como Jack, que foi curado aqui, possa também estar diante da eternidade, ao lado da Sagrada Família de Nossa Senhora de Lourdes. Então a todos, vamos até o próximo vídeo, que vamos contar outros milagres que são interessantíssimos, a importância da mensagem das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, para a nossa fé, para a fé católica, e para que realmente possa dar uma solução nesse mundo que tanto, infelizmente, tenha distanciado de Nossa Senhora. E ali, Lourdes é um torrencial de graça. Basta nós queremos ir beber dessa grande água, dessa água de bênção que Nossa Senhora derramou a Santa Bernadette Soubirous em 1858 em Lourdes, no interior da França, né? Mas ela não ficou só na França, ela no mundo todo distribui inúmeras graças. Muitos milagres desses 7.200 se originou fora de Lourdes. É impressionante, seja pela imagem de Nossa Senhora, pela medalha, pela água, por levar a água de Lourdes, é impressionante. Então, esse é o convite que eu faço. Você peça, não faça, porque você está perdendo essa grande oportunidade de trazer Nossa Senhora à sua casa e abençoar toda a família. Então, até o próximo vídeo e que Nossa Senhora de Lourdes abençoe todos nós. Salve Maria a todos!